Olá, mais uma vez aqui no nosso canal, com uma pessoa hoje muito especial para falar com um assunto que é de muito interesse de todas as pessoas. Eu tenho muito interesse em saber sobre esse assunto e eu gostaria muito que a professora Maria da Penha, que está conosco aqui hoje, se apresente e fale aquilo que ela traz no coração, aquilo que ela sabe e que ela deseja compartilhar conosco sobre o autismo. A professora Maria da Penha é uma professora que eu conheço há algum tempo, sei da sua competência, da sua experiência com magistério, e agora vive com o seu filho, que é autista, alguns momentos diferentes, atípicos, que ela poderá compartilhar com todos nós. Professora Maria da Penha, apresente-se, por favor, para nós. Muito obrigada, primeiramente, professora Cleusa, pelo convite. Eu estou me sentindo assim muito honrada por estar fazendo parte do seu seleto grupo, da sua escolha para os seus vídeos. Então, meu agradecimento. Meu nome é Maria da Penha de la Corte, sou de Amparo, nascida em Amparo, meus pais também. Toda a minha vida meus estudos foram todos aqui em Amparo. Me formei em letras, fiz o antigo magistério, que era o normal, depois passou a magistério. Comecei bem cedo, aos 18 anos, eu já estava em sala de aula, com educação infantil. Depois eu fiquei um período na educação infantil, depois eu fui para a escola pública estadual, como professora de língua portuguesa. Então, toda a minha jornada foi no magistério. Atualmente, eu estou aposentada é um prazer agora estar aqui com você, Cleusa, e, e compartilhar com vocês a minha experiência no magistério, com inclusão e com as experiências bem próximas do meu filho, que é um jovem de 23 anos, autista, o Jorginho, acho que muitos, quem mora aqui em Amparo conhece, e o que eu puder estar compartilhando com vocês será um prazer. Professora, eu vou chamá-la de Maria da Penha, que é como eu a conheço. Maria da Penha, o que é realmente o autismo? O que é ser autista? O autismo, ele é um transtorno, um distúrbio do neurodesenvolvimento, que ele é caracterizado assim por um tripé. Uma, uma deficiência na comunicação, déficit na comunicação, na interação social e também por comportamentos, padrões repetitivos. O déficit na comunicação, ele pode ser verbal ou não verbal, ou falar pouco, ou falar de forma rebuscada, uma forma assim robotizada, que a gente percebe para nossa, mas que forma estranha de falar, ou sem ou não, ou ser não verbal. Interesses, comportamentos repetitivos. Então, a princípio parece como se fosse um toque. Então, eu vou dar o exemplo do meu filho. Ele caminhava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele ficava agitando, chacoalhando um chaveiro o tempo todo. A princípio, a gente achava que era até uma brincadeira, mas era sempre o mesmo chaveiro e sempre da mesma forma. E outros movimentos, como tem o flap, que é este movimento de balançar as mãos,
de ficar pulando, andando na ponta dos pés. Então, esses são os comportamentos. Na interação social, o autista, ele não consegue interagir com os seus pares. Então, enquanto criança, na escola, na educação infantil, ele não consegue brincar, se relacionar, manter um contato de brincadeira. Isso é muito difícil para eles. Então, eles sempre ficam, digamos, distantes, separados da turminha. E esse comportamento, infelizmente, tende a perdurar, né? Alguns até para toda a vida. No caso do meu filho, ele ainda tem essa dificuldade que ele não consegue estabelecer um vínculo, uma conversa, brincadeira ou qualquer outro, um laço, né, de amizade por essa dificuldade de se relacionar. Então, Mas Maria eles da Penha, sentem essa falta, sim. eles percebem e desejam. Meu filho fala muito, eu quero ter uma amiga, eu quero chamar uma amiga, mas não consegue estabelecer o vínculo. Esse eu acho que é o lado pior, né? A pessoa sentir. Que idade você percebeu ou começou a perceber isso no seu filho? Quantos anos ele tinha? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, eu já vou colocar. Eu sei, né, que existem diversos tipos, né, de autismo. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Que idade que a mãe começa a perceber, como você, quando que você começou a sentir isso, e quais são esses tipos de autismo? Eu sei que existem os graus, não é? Sim. Então, vamos lá. Vou responder primeiro da questão do meu filho. Ele entrou na educação infantil aos 3 anos. Então, ele já era, né, agora eu vou falar bem na particularidade dele. Ele era, assim, uma criança irritada, mais nervoso, birrento, e aí foi para a pré-escola, sentiu muito no início, ele chorava muito, mas é comum, né? A gente sabe que é comum, mas ele chorava, assim, desesperadamente. No decorrer do ano, né, com 3 anos, no final do ano ele ia completar 4, assim, eu já comecei a perceber que ele não brincava com as crianças, ele sempre ficava, a gente ia nas festas na escola e percebia ele sempre recolhido, vinha junto da gente e não ficava com os colegas. E isso perdurou no ano seguinte, que ele já tinha completado 4 anos. Só que aí vem a minha experiência no magistério como professora, que eu trabalhei na educação infantil também. Eu percebi que ele estava tendo um atraso na coordenação motora, no reconhecimento de letras, cores ele já sabia, cores e formas ele já sabia, ele já foi para a pré-escola sabendo. E nos desenhos dele era aquela forma muito ainda da garatuja, assim, não conseguia, estava aquém do desenvolvimento típico de uma criança. Aí isso já começou a me chamar a atenção e eu comentava em casa com o pai, com outras pessoas, com o pediatra, e pelo fato dele ser filho único, isso deu uma mascarada. Então, eu falava, ele é mimado, porque é filho único, precisa soltar mais. Bom, aos 6 anos, aí já estava bem evidente todos esses comprometimentos, esses déficits. Aí eu fui procurar um psicólogo, fez um tempo de terapia, aí nós buscamos um, um neuropediatra. O neuropediatra pediu para fazer umas sessões com uma psicopedagoga e na anamnese que ela fez durante um período, né, algumas atividades, ela levantou a hipótese que poderia ser o autismo. E daí para agilizar, nós buscamos outros profissionais e aos 8 anos nós tivemos o diagnóstico confirmado. O médico,
né, que confirmou o diagnóstico, ele disse que o Jorginho ia precisar de muita assistência, de um professor junto com ele em sala de aula, terapia, continuar com psicopedagoga e, e outros recursos com profissionais para dar um suporte para ele poder ter um desenvolvimento mais próximo, né, do que a gente pode dizer do típico, do normal. Falando agora da sua segunda pergunta, os níveis de autismo. Então, o autismo é um espectro, né? Ele tem, hoje, a classificação são de 3 níveis, mas dentro desses 3 níveis, a gente poderia dizer que tem subníveis, né? Porque não tem um autista igual ao outro, cada um tem as suas particularidades, os seus interesses. Uma outra condição do autista é que, às vezes, a maioria tem interesses restritos, por exemplo, em carro, em plantas, em dinossauros, planetas. Então, cada um tem a gente também chama de hiperfoco. Bom, então, o grau 1, digamos assim, que é o nível de suporte 1, é aquele autista que não precisa de tanto suporte. Ele consegue levar uma vida tranquila, normal, vai à escola sem ter dificuldade. Ele vai ter, a dificuldade seria na interação social, ele não vai ser uma pessoa tão assim, com muitos relacionamentos, normalmente são muito inteligentes, muito focados, geralmente, nem todos, mas ele tem uma vida tranquila. O nível de suporte 2, ele já precisa de um suporte mais substancial. Ele vai precisar de um professor acompanhante em sala de aula, ele vai precisar de mais profissionais de apoio, terapia, terapia ocupacional, a psicoterapia, que tem que ser a comportamental, a cognitivo-comportamental, que é indicada para o autismo, e, e outras terapias que podem ajudá-lo, ecoterapia, música. E o nível de suporte 3 é aquele autista que vai precisar de muito suporte, um suporte bastante substancial para no dia a dia, para ele, tanto na escola como em casa, e estar com todas essas, um programa multidisciplinar de apoio para essa pessoa, ou criança ou adolescente. Bom, a outra pergunta, que é uma curiosidade minha, que eu sempre procuro saber, e tenho certeza que muitas pessoas também fazem esse questionamento: qual é a causa do autismo? Por que o autismo? Porque eu me lembro que há uns tempos atrás a gente não ouvia essa palavra. Então, eu fico muito assim curiosa em saber qual é a causa, o que causa esse autismo, que todo mundo se preocupa tanto e que todos os educadores, pais, né, estão sempre preocupados. Então, vamos lá. Não existe uma causa específica. Até hoje ainda não se chegou a um determinante. Sabemos que é por condições genéticas ou de herança genética dos pais. Alguns fatores também durante a gravidez, medicamentos, algum estresse, podem levar, substâncias tóxicas, podem levar ao surgimento do autismo, mas não existe assim. É um parâmetro, é aquele determinante. Então, ainda, né, há muitos estudos a respeito, mas a causa determinante ainda não está estabelecida.
É o que a gente sabe que hoje, né, diferente de antigamente, ou talvez antigamente estava mais mascarado, mas eu não acredito que nem tanto. Hoje nós temos, a cada 36 pessoas, uma está no espectro. Às vezes a gente fala assim, mas então no nosso meio tem vários autistas. É que às vezes, como é um autismo leve, de suporte 1, a gente, né, não consegue, nem a pessoa, a própria pessoa sabe que é autista, tem algumas dificuldades, e que a gente viu recentemente pessoas que estão sendo diagnosticadas agora na fase adulta. Então, mas hoje nós temos esse índice que é alarmante, né? Porque um para cada 36 indivíduos é bastante. A sociedade atual, como que você vê a sociedade hoje recebendo essas pessoas, lidando com essas pessoas autistas, com esses jovens? Como que é a sua percepção como mãe de autista? Então, eu vou falar. Hoje, né, 2024, vou deixar um pouquinho para depois de falar de hoje, 2024. Eu vou falar de 2005, 2004, 2006, né, quando eu tive o diagnóstico do meu filho. Por ser né, o autista, ele tem crises, ele tem comportamentos inadequados, ele tem assim uma naturalidade, né? É como se ele não tivesse censura, né? Então, o que ele tem que falar, ele fala. Ele, no caso do meu filho, às vezes na escola ele jogava os objetos no chão, material do colega. Isso ele já tinha uns 8 anos, 9, já não era para estar mais acontecendo isso, né? Então, digamos assim, não seria um comportamento típico nessa idade do desenvolvimento. Então, posso dizer que antigamente, né, naquele período, foi bastante complicado. Por exemplo, quando a gente ia em algumas festas, aniversário, ou mesmo em passeios, né, assim, junto com outras pessoas, era bem estressante, porque às vezes ele entrava em crise, ele queria bater, ele se jogava no chão e chorava, e chorava, e chorava e não parava. Então, para a sociedade, a sociedade não estava ainda acostumada a ver Preparada, né? preparada. Então, foi, assim, bastante traumático, né? Depois foram, né? O autismo foi ficando mais em evidência devido ao surgimento de outros casos. A escola teve que se preparar também, teve que começar, né? Nessa época, eu me lembro que já tendo já alguns movimentos de adaptação e de inclusão nas escolas. Muito pequeno, mas já estava tendo. Hoje E eles têm aquele tutor, né, que acompanha. As isso, escolas são obrigadas, né, a ter isso, já é um grande avanço. isso. É uma lei federal de 2018, ela chama-se Lei Berenice Piana, que Berenice Piana é mãe de um autista, e foi ela que lutou muito, né, para que essa lei entrasse em vigor, para que desse suporte e amparo aos autistas. E essa lei ela estabelece que o autista tem direito a um acompanhante especializado em sala de aula. Então, isso dá um suporte muito grande, porque realmente o autista ele precisa, por conta do comportamento que diz, ele acaba, normalmente, o autismo, ele vem junto o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele não consegue se concentrar, ele anda muito, vai para lá e para cá, o foco é reduzido.
E um professor de apoio, né, no caso um tutor, o professor auxiliar, ele vai estar sempre trazendo o aluno, né, buscando atrair a atenção dele, voltar para a atividade e gerenciar essa concentração, favorecer. É. Então, é importantíssimo. E essa lei também, ela traz outros, o amparo à saúde, do autismo, e tem mais leis também de inclusão no Brasil. Olha, Maria da Penha, eu queria saber também, né? Você como mãe, eu acho que muito importante isso, né? Que para as outras mães, quantas mães ainda têm muitas dúvidas, né, quanto a isso? Qual foi para você o maior desafio como mãe de um autista? O que é aquilo que foi para você, que você mesmo, né, pode dizer, isso foi um grande desafio para mim. Eu sei que o autismo em si, né, ele já é um desafio, né? Mas para você, o que é que mais assim foi desafio mesmo? Olha, a gente passa realmente, são vários Muitos. desafios, né? Mas eu acho que no início, quando ainda estava, né, que tinha fechado o diagnóstico, mas que ainda. Aí ele já começou, o Joaquim já começou a tomar medicamento. Muitos autistas precisam de uma medicação. A medicação não é uma medicação específica para o autista, né? Porque não, como não se sabe a causa, então não tem um remédio específico para o autismo. Mas é, o, são medicações que regulam o humor, o estresse. Então, vamos falar assim numa linguagem mais simplificada. Acalma, né? Deixa a criança mais estabilizada, inclusive para o foco de atenção, para o rendimento na escola. Então, nessa época, foi muito difícil até para a questão de ajustar a medicação adequada. Então, ele sofreu bastante, porque as medicações também, às vezes, tinham Mexem, efeitos né? colaterais, efeito rebote. Eu esperava que ele ficasse mais tranquilo, pelo contrário, ele ficava muito mais agitado. Então, esse foi um período que levou mais de um ano para a gente acertar. E, e o comportamento que é desafiador mesmo, né? A gente tentar conscientizá-lo, muita conversa, muita terapia e muito explicar, porque a gente tem que explicar o que pode, o que não pode, e tem que ser firme também. Eu tive que ser muito firme com ele, porque é, ele, os autistas testam muito a gente, meu filho testa e fica, então tem que pôr limites. Isso eu fui muito orientada pelo médico dele é de Campinas, doutor César de Moraes, excelente médico, também por uma psicóloga de Taubaté, doutora Lília Jorge, excelente, ela é toda o doutorado, pós-doutorado dela é todo, né, nesse assunto do autismo, e ela me orientou bastante, que tinha que ser muito firme, colocar limites, para ele ter um desenvolvimento o mais próximo, né, do desenvolvimento típico. Olha, eu vejo, né, na questão do Jorginho, né, que houve um investimento muito grande nele, né? Vocês procuraram todos os meios. Com isso, você acha que que ele teve assim alguma melhora? Tem como ter melhora nesse caso de autismo? Ou é algo assim paliativo? Como que é essa evolução? Não, ele é, tem como melhorar, sim, tem como né, adequar o comportamento. É, é claro que o autismo vai ser sempre autista, né? Mas ele pode evoluir, sim.
E a gente tem já comprovado que, por exemplo, do nível 3, que é o que precisa de muito mais suporte, ele pode passar para o nível 2 de suporte. Então, Ah, com todas essas terapias, com essa ajuda, ele tem condição de passar para o muito nível bom. 2. Do nível 2, o inverso também pode acontecer. Quando não tem o suporte necessário, ele pode passar para o nível 3. Do nível 2 pode passar para o nível 1. Então, todas essas atividades, esses profissionais envolvidos, eles ajudam muito. Olha, eu vejo, né, que existe uma preocupação muito grande na sociedade, porque eu vejo que existem pessoas que não têm tantas possibilidades, né, para poder procurar. Então, eu fico muito feliz em ver que os políticos, os governantes, as prefeituras, vejo aqui o caso de Amparo, que vocês têm aí, né, o privilégio de ter um espaço para isso. Então, eu fico assim menos preocupada, porque eu vejo que há uma luz aí para atender essas pessoas mais carentes, né? Nós não temos muito mais tempo, por mim ficaria muito tempo falando com você, porque as perguntas são muitas, mas com certeza poderemos ter um outro encontro, né, para que a Com gente certeza. possa. Eu gostaria de falar muito mais. Eu espero que as pessoas que participam aqui do meu canal e aquelas que não estão, que venham, que façam parte para que assistam, né? Todo esse compartilhamento que a gente divide, eu gostaria muito de, em outro momento, que a gente estivesse junto para tirar mais dúvidas, porque são muitas questões aí importantes que a gente pode compartilhar com as pessoas. Então, para finalizar, eu gostaria muito, eu acredito que ficou claro tudo que você falou. Quero agradecer muito a sua presença, que é uma das entrevistas que eu estava querendo muito, você sabe disso. Com uma conversa, né? Nem a entrevista, uma conversa para a gente divulgar, para a gente compartilhar com as pessoas, porque o nosso conhecimento a gente tem que compartilhar mesmo, né? Então, eu gostaria que, para encerrar, Maria da Penha, você pudesse deixar uma mensagem aqui para as mães, para os professores, para as pessoas que estão na área da educação, que traga uma forma de amenizar tudo isso. Fique à vontade, deixe a sua mensagem como mãe de autista. Você falou sobre o investimento, né, que o Joaquim não teve muito investimento. Graças a Deus a gente pôde proporcionar o necessário. Acho que poderia até ter feito algo mais. No início, aqui em Amparo, né, não tinha profissionais, né, Sim, psicólogos, tal, então poderia até ter feito mais. Mas foi feito o necessário, a gente proporcionou o necessário. O meu filho também ele estudou na escola pública, você falou da prefeitura, ele estudou na prefeitura e depois ele foi para a rede pública estadual. Eu, assim, particularmente, eu acho, assim, que foi o melhor que eu fiz para ele na parte de educação, foi ele estar na escola pública. Outra coisa que eu esqueci de comentar é sobre o diagnóstico precoce, porque já bebê é ah, possível sim. diagnosticar quando a criança pequena, com alguns meses, não foca o olhar, não tem essa, ou que chama pelo nome e a criança não atende, também já é um indício, é um sinal, então tem que ficar atento. E quanto mais quando o diagnóstico for precoce e já começar com os atendimentos, né? Aí o progresso, digamos assim, o desenvolvimento
né, da criança, né, sem dúvida, terá muito mais sucesso. Como professora, eu quero deixar um recado para as professoras, né, minhas colegas, que não é fácil. Eu sou mãe de autista, mas eu sou professora também. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que daí trabalhar com o coração. E quem está no magistério trabalha com o coração mesmo. Isso é Sempre. evidente. É uma luta, é, porque demanda um currículo adaptado para a criança, para o jovem, né, para o adolescente. Mas eu acho que tudo que a gente faz com amor, né, o resultado, né, é É muito sempre gratificante. bom. Não é fácil, mas é muito gratificante. E agora para as mães, para os pais, para as famílias, eu quero deixar um recado assim muito importante, que é no sentido da aceitação. Aceitação, eu acho que é assim, é tudo, porque você não fica com aquela coisa, mas ele podia ser assim, ele podia estar fazendo tal coisa, né? No caso do meu filho, ele já poderia estar se formando numa faculdade, né? E vamos aceitar, ter essa aceitação, porque também não, eles são muito perspicazes, eles sentem, eles têm uma intuição muito aguçada. E se você fica naquela coisa de estar meio que na cobrança, esperando algo, né, um progresso além do que eles, porque eles reconhecem os limites deles, aí eles vão ficar frustrados. E, e a condição deles, né, eles já foram poupados de tantas coisas, né, principalmente da interação social, que é involuntário deles. Então, eu acho que a gente não ter cobrança, não ficar esperando, a gente sempre ter pensamento positivo, mas a aceitação e viver um dia de cada vez e seguir, né? O que eu tenho feito. Olha, Penha, eu quero dizer o seguinte: o Jorginho é um privilegiado, porque não por todos tudo aquilo que ele teve acesso, pelas oportunidades que ele teve de poder procurar meios para que melhorasse, mas por ter uma mãe Muito que se obrigada. dedicou com amor, e é o que você falou, essa aceitação, não preciso de meios financeiros, o amor que a mãe dá, não precisa de nenhum complemento extra, é da mãe, então eu acho que o Jorginho foi privilegiado com isso porque ele teve você que se dedicou tanto e que é uma pessoa especial e que soube, né, vencer todos esses desafios. Eu só tenho que agradecê-la. Muito obrigada por ter participado aqui conosco. Mais uma vez, eu agradeço o seu carinho e receptividade, Cleusa. E eu queria, algo como última mensagem, que tudo que nós pudemos proporcionar para ele, se ele é privilegiado, eu sou muito mais privilegiada, né? De Deus ter concedido essa missão para mim. E é Deus que me guia e que me orienta. Muito obrigada. Obrigada.